Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre intubação traqueal, parte 2. Continuando então com o nosso tópico de intubação traqueal, vamos começar a discussão da técnica propriamente dita de posicionamento, laringoscopia e intubação traqueal. Para a melhor execução da laringoscopia para intubação orotraqueal, é necessário o conhecimento da existência de três eixos formados pelo eixo oral, o eixo laríngeo e o eixo faríngeo. Esses três eixos impedem que haja visualização da glote, da laringe do paciente apenas com o abrir da boca do paciente. Para uma melhor técnica de laringoscopia, é necessário que haja a colocação de um coxim suboccipital de mais ou menos 8 centímetros de altura e uma pequena hiperextensão da cabeça. Após esse posicionamento e a introdução do laringoscópio na cavidade oral do paciente, com a lâmina abraçando a língua do paciente e rechaçando a língua para o lado esquerdo, a elevação ao mesmo tempo que se desloca o laringoscópio em direção cranial, ou seja, uma reta que é formada por uma bissetriz de linha imaginária horizontal e outra linha imaginária vertical, portanto um ângulo de 90 graus. Essa linha de projeção do laringoscópio, nesse sentido, faz com que haja elevação da mandíbula com o levantamento da epiglote e a visualização mais facilitada em praticamente todos os pacientes das cordas vocais, e assim a intubação é facilitada. Existem algumas nuances anatômicas que fazem com que mesmo o perfeito posicionamento, a técnica melhor executada, não consiga nos trazer a visualização das cordas vocais para a intubação do paciente. Para esses, outros recursos são utilizados, como foi descrito no primeiro vídeo sobre intubação traqueal. Pode ser utilizada a fibroscopia, o laringoscópio, o videolaringoscópio e outras técnicas também podem ser utilizadas. Mas, na maioria dos pacientes, o simples posicionamento do paciente com a técnica descrita, que é chamada de sniff position ou posição olfativa, faz com que haja um alinhamento dos eixos descritos e a melhor técnica favorece então a intubação segura e atraumática. Vejam esse homem na posição ortostática com o avançar na direção frontal do seu polo cefálico, representa a técnica de posicionamento da posição olfativa, onde posicionamos o coxim suboccipital com o simples objetivo de adiantar na direção frontal do paciente o seu polo cefálico e hiperestendemos um pouco o polo cefálico com o objetivo de manter um paralelismo entre o maior eixo da cabeça e o eixo do tronco do paciente. Isso facilita bastante a manobra de laringoscopia e intubação na maioria dos pacientes. Uma situação particular é o paciente grande obeso, que pode apresentar dificuldade na manutenção do posicionamento, a laringoscopia fica dificultada, o alinhamento dos eixos fica difícil, a utilização do laringoscópio com o paciente com o citórax avantajado dificulta a manipulação, uma vez que o cabo do laringoscópio fica encostando no peito do paciente e o alinhamento fica bastante difícil. A saída para a resolução, para a melhor performance da manobra de laringoscopia é o que se chama de posicionamento em rampa, com o tórax do paciente elevado e a cabeça hiperestendida. A ideia é manter um alinhamento horizontal entre o meato acústico do paciente, o pavilhão auditivo, e a região anterior do tórax. Isso faz com que haja uma maior facilidade no alinhamento dos eixos e facilita a laringoscopia e a manipulação do laringoscópio em relação ao paciente.
Em crianças menores, recém-natos, lactentes, a laringoscopia também se encontra bastante diversa do que se espera quando se faz a manobra em pacientes adultos e mesmo em adolescentes. O polo cefálico, proporcionalmente muito maior do que no adulto, já que o seu volume, comparando com o volume do tórax do paciente, é proporcionalmente maior, faz com que esse paciente, quando mantido sem nenhum coxinho sobre o seu corpo, o simples posicionamento na posição de decúbito dorsal horizontal faz com que o polo cefálico na região occipital mais volumosa adiante a cabeça do paciente na direção frontal e muitas vezes isso faz com que haja uma flexão cervical que impossibilita muitas vezes ou dificulta a ventilação espontânea do paciente, mesmo a ventilação sob pressão, ventilação manual para a indução anestésica do paciente sob oxigenação, muitas vezes dificulta a ventilação por obstrução das vias aéreas superiores. Em alguns pacientes, o posicionamento de um coxim abaixo, sob o tórax do paciente, sob as escápulas do paciente, muitas vezes facilita e faz com que ele fique numa posição semelhante à posição olfatória, já que o seu polo cefálico é avantajado em relação ao tórax na comparação com essa relação do adulto. Portanto, em lactentes e recém-natos em que haja dificuldade de oxigenação com ventilação espontânea ou manual, muitas vezes, se isso não é possível fazer com o paciente em decúbito dorsal horizontal, o simples posicionamento desse coxim sob o tórax do paciente pode tornar isso mais factível. Outra situação importante, outro fato importante é a escolha do tubo traqueal, que nos adultos em geral, tubos entre 7, 7,5 até 8 de diâmetro interno, na maioria dos pacientes adultos, sendo um pouco menor nas mulheres, um pouco maior nos homens, satisfaz uma intubação tranquila, atraumática e em pacientes com desproporcionalmente maiores do que a média da população, então tubos de maior calibre. Pacientes muito menores, então a escolha de tubos proporcionalmente menores. Mas nas crianças recém-natos, nos lactentes, existe uma necessidade de utilização ou de tabelas ou da própria experiência clínica do executante da técnica de laringoscopia e intubação para que haja a escolha do tubo previamente, que esse material tem que estar preparado no momento em que se deseja ou se precisa fazer a intubação do paciente. É esperado que o paciente com peso considerados pré-termos, os prematuros com peso inferior a 1.250 gramas vão receber uma intubação com tubo, em geral, no calibre de 2,5 milímetros de diâmetro interno, geralmente esse tubo sem o balonete, porque é de se esperar que nessas crianças menores o menor diâmetro da via aérea superior é encontrado abaixo da corda vocal, na região da cricoide do paciente. E nessa região, muitas vezes tentar entubar essas crianças com tubo, com balonete, pode exercer uma pressão excessiva e isquemia dessa mucosa. Mais recentemente foram desenvolvidos tubos traqueais para criança nessa faixa etária que possuem balonetes com volumes menores e eventualmente podem ser utilizados nessas crianças. Os recém-nascidos de termo normalmente são entubados com tubo em torno de 3 milímetros de diâmetro interno. A partir de 1 ano, então, o calibre do tubo vai aumentando progressivamente até que os pacientes acima de 16, 17 anos já vão apresentar
o tamanho da glote é igual a dos pacientes adultos e o tubo então vai ser no calibre mencionado para o adulto anteriormente. Em relação ainda à utilização de tubo com balonete ou não, então a preferência é sempre a utilização do tubo sem balonete nos pré-termos e às vezes nos nascidos de termo, mas há a possibilidade da utilização do tubo com balonete também. Isso é um assunto controverso para a maioria dos autores. Outro fator importante é que, independente do calibre de tubo escolhido para aquele paciente, seja isso realizado através de cálculos ou não, vamos mostrar a execução de alguns cálculos para descoberta ou para a previsão do calibre do tubo dessas crianças, mas é sempre importante que haja a disponibilidade de um tubo 0,5 milímetros abaixo e 0,5 milímetros acima, para que haja a substituição do tubo, caso, após a laringoscopia, observemos que aquela laringe do paciente é maior ou menor do que o esperado para aquela idade. Outro assunto importante é em relação à epiglote dos pacientes. A epiglote de um adulto tem a sua forma mais, o ângulo mais aberto na sua formação, de forma que a ventilação sob máscara e a laringoscopia fica um pouco facilitada para a visualização das cordas vocais. As crianças mais novas, os recém-nascidos, principalmente prematuros, apresentam a chamada epiglote em forma de ômega. Elas apresentam uma angulação bastante fechada, que muitas vezes dificulta a ventilação sob máscara e muitas vezes dificulta até a intubação do paciente no momento da laringoscopia, uma vez que essa epiglote ela é um pouco fechada, tem um ângulo bastante fechado sobre a entrada da laringe do paciente. Outra questão importante também é a angulação anteriorizada das cordas vocais, que também muitas vezes dificulta a introdução do tubo na traqueia dessas crianças. A partir dos recém-nascidos até o adulto, obviamente, ocorre uma progressão de alteração da forma como essa epiglote se apresenta, e as crianças de mais idade vão apresentando gradativamente aquela angulação da epiglote gradativamente mais aberta. Esse diapositivo traz para nós duas tabelas que nos orientam na escolha do tubo previsto para aquela idade do paciente que estamos a anestesiar. É uma sugestão que é feita baseada ou na idade ou no peso da criança, na altura, e assim esperamos então, através dessa tabela, nos aproximarmos do tamanho médio daquela laringe daquela criança, que vai, obviamente, sofrer, segundo o desvio padrão, que acontece devido a variações anatômicas na população, mas teríamos então um tubo esperado, um tamanho de tubo esperado para aquele paciente que estamos trabalhando. Como foi dito anteriormente, é sempre aconselhado que se tenha um tubo 0,5 milímetros abaixo e outro 0,5 milímetros acima, para que haja a substituição do tubo caso aquela laringe do paciente não seja do tamanho esperado pela média que se calcula na formação dessas tabelas. Outra forma de se obter o tamanho do tubo ideal para aquela criança é dividir a idade do paciente por 4 e a isso somar 4,5. Uma criança de 4 anos, por exemplo, teria, por esse cálculo, a utilização de um tubo 5,5. Aconselha-se sempre, nesse caso, ter um tubo 5 e um tubo 6 também de diâmetro interno, para que haja a possibilidade de troca rápida do tubo, caso a laringoscopia mostre a divergência do tamanho dessa laringe do paciente, quando comparado com a média da população em geral. Obviamente, tubos que
ao se tentar a introdução, impactem e não consigam entrar naquela laringe, tem que ser trocado imediatamente. Outro fator importante é o comprimento do tubo que deve ser introduzido na traqueia do paciente. É sabido que em pacientes adultos, normalmente o tubo na intubação oral fique ali na rima labial em torno de 22 centímetros. É feita, obviamente, a conferência através de ausculta para ver se não houve introdução excessiva ou a introdução demasiadamente pequena e para aquele paciente em especial. Sabemos que, por exemplo, uma traqueia no adulto tem uma média de 12 centímetros. Portanto, esses 12 centímetros mais as vias aéreas superiores do paciente vão somar mais ou menos 22 centímetros. Se na ausculta isso se verificar que não foi suficiente ou foi introduzido excessivo, então faz-se a adaptação do posicionamento do tubo mediante a ausculta para não haver nem extubação facilitada e nem intubação seletiva. Nas crianças existem esses cálculos que podem ser feitos. Na intubação oral, soma-se 12 mais a metade da idade da criança, e isso, por exemplo, numa criança de 4 anos, vamos utilizar um tubo 5,5 em média, com a introdução do tubo de forma suficiente para manter o número 12 mais 4 dividido por 2, ou seja, 14 centímetros marcando ali na boca do paciente, nos lábios. E na introdução do tubo, quando da intubação nasal, ao invés de 12, utilizamos 15. 15 mais a metade da idade é a quantidade de centímetros introduzidos, é o que vai estar marcado na saída ali da narina do paciente. Nesse momento da descrição, temos o paciente posicionado, a escolha do laringoscópio, a escolha do tubo, e agora vamos executar uma avaliação do material a ser disponibilizado para uma laringoscopia e intubação segura. Utiliza-se o método mnemônico STOP-MADE para as referências mnemônicas em inglês. Então temos o S de suction, que se refere ao material de aspiração, um aspirador funcionando, testado, com a sua sonda de aspiração conectada na extremidade da borracha do aspirador, isso sempre testado e mantido ligado no momento da indução. T de tools, equipamento, material, é o laringoscópio, são os tubos, as cânulas orofaríngeas, quando possível as nasofaríngeas, material de acesso e controle das vias aéreas superiores que devem estar também disponibilizados ali, ou um fio guia, ou de preferência o que se utiliza mais hoje em dia, que é o fio buggy, é um fio de material plástico endurecido, resistente, que faz com que haja a possibilidade naqueles pacientes em que a curvatura do tubo traqueal não consiga alcançar uma laringe que está sendo visualizada, podemos introduzir esse fio buggy, que é um fio na verdade de plástico, e esse fio buggy ele vai servir de guia para a introdução do tubo traqueal sobre esse fio guia, que depois é retirado após a conferência da intubação do paciente. É necessário também a letra O de oxigênio, tem que estar sempre disponível, testado, e é fundamental que ele esteja com a sua conferência antes da indução da anestesia. Page position, ou plan, de planejamento, então posicionar o paciente de maneira adequada, como já foi comentado anteriormente. Em relação a MADE, o M de monitorização, é importante que os pacientes a serem monitorizados, a serem intubados, induzidos em anestesia ou intubados em situações de emergência, sejam monitorizados. Com frequência eles apresentam bradicardia, outros tipos de arritmia, hipotensão ou laringoespasmo, que pode levar a complicações, então esses pacientes devem ser monitorizados.
a utilização de equipamento formado por bolsa, válvula e máscara pode ser na forma de ambu, de bolsas infláveis com insuflação de oxigênio, que são mais utilizadas em anestesia, e assim a garantia de que pode-se ventilar o paciente de maneira rápida e segura, ou sob máscara durante a indução da anestesia, ou através do próprio tubo que foi introduzido na traqueia do paciente. Esse equipamento auxilia tanto nessa ventilação, como também na conferência do posicionamento do tubo. O acesso venoso também é de fundamental importância para a injeção da medicação de indução e tratamento de eventuais intercorrências, e as próprias drogas, o D das drogas, que devem ser disponíveis, as drogas tanto relacionadas à indução anestésica quanto ao tratamento das intercorrências que possam se apresentar. É importante ainda a disponibilização de desfibrilador ou cardioversor, de preferência com acoplamento de marca-passo. Há a possibilidade dos pacientes apresentarem arritmias, tanto na forma de TAC quanto bradiarritmias, e naqueles pacientes de maior risco coronariano, cardiovascular, eles podem eventualmente apresentar alterações de ritmo através de apresentação de bloqueio, e essas intercorrências muitas vezes são tratadas de forma emergencial naqueles pacientes de maior gravidade. A utilização o preparo ou a disponibilização de atropina, o propofol como agente indutor, o agente bloqueador neuromuscular, drogas antieméticas e drogas antihipertensivas. Então, drogas para que se produza a indução anestésica e drogas para que se controle as intercorrências eventuais. Um dos símbolos da anestesia é o laringoscópio, material super importante que é utilizado tanto pelos anestesiologistas, os intensivistas, os emergencistas, e se presta para a laringoscopia do paciente, a abertura da cavidade oral, posicionamento do paciente, de maneira que se consiga visualizar a laringe do paciente e introduzir nela o tubo traqueal que se propõe. As lâminas mais utilizadas dos laringoscópios em clínica são principalmente a lâmina de Mackintosh, que é a lâmina curva, a primeira lâmina representada aqui à esquerda e acima, e depois dela a lâmina de Miller, que é essa lâmina reta logo abaixo dela, que se presta à laringoscopia principalmente de crianças menores. A técnica de utilização dessas lâminas vai ser descrita a seguir. Observem a diferença na utilização da lâmina curva de Mackintosh e a lâmina de Miller reta. À esquerda, temos a utilização da lâmina de Mackintosh. A ponta da lâmina do laringoscópio é introduzida até que ela se instale entre a epiglote e a base da língua, numa região chamada valécula. É ali que se introduz, e dessa forma é feito o levantamento desse segmento da mandíbula e da base da língua para que haja o surgimento no campo de visualização das cordas vocais para a introdução do tubo. Diferente disso, é a utilização da lâmina reta de Miller, que ao invés de ser posicionada na valécula para levantar a base da língua e com isso levar junto a epiglote, que é rebatida, e assim surge a glote, a laringe logo abaixo dela, a lâmina reta é diferente. A lâmina reta ela abarca inclusive a epiglote na sua utilização. Então, ao invés de colocar a ponta da lâmina de Miller na valécula, ela é colocada também englobando a epiglote, que é levantada no mesmo movimento, fazendo com que haja o surgimento das cordas vocais logo ali abaixo. Normalmente, utilizamos com muito mais frequência em todos os pacientes as lâminas curvas, mas essas lâminas retas elas são
preferencialmente, quando elas elas são utilizadas preferencialmente em crianças, por causa do melhor posicionamento, a forma da epiglote. É sabido que a laringe da criança é posicionada mais acima, a nível de C4, enquanto no adulto ela é mais abaixo, a nível de C5, e todas essas alterações anatômicas fazem com que a lâmina reta possa ter algum auxílio maior na laringoscopia das crianças menores, recém-nascidos, lactentes. Aqui uma bandeja básica de material de intubação, a máscara laríngea, que deve ser sempre o recurso disponível no caso de intubação difícil. Esse guia de intubação do tipo Buge, com essa angulação na ponta, bastante útil para o alcance de laringes que têm dificuldade muitas vezes de serem alcançadas pela angulação do tubo. O laringoscópio aqui com as duas lâminas de tamanho diferente, duas lâminas de Macintosh. A cânula orofaríngea, que é muito útil nos pacientes que têm dificuldade de ventilação espontânea quando sedados, principalmente utilizadas com mais frequência nos pacientes que têm história de apneia obstrutiva do sono. E a cânula nasofaríngea, também bastante útil, ela menos vista na maioria dos hospitais, mas que também é muito útil na manutenção da permeabilidade das vias aéreas superiores do paciente, naqueles que temos dificuldade de ventilar sob máscara antes da indução, depois da indução, mas antes da intubação. Às vezes o paciente, antes que intubamos, a língua relaxa, cai para trás, obstrui vias aéreas, paciente obeso. Então essas cânulas nasofaríngeas e orofaríngeas, elas muitas vezes trazem uma certa segurança, uma facilidade de ventilação nesse paciente. Essa é a imagem que gostamos de ver durante a laringoscopia dos pacientes. Então, é a observação fácil da epiglote, que fica logo abaixo da língua do paciente, quando ele está em decúbito dorsal horizontal. Então, ao rebatermos a língua e deslocarmos a base da boca do paciente, o mento, a base da língua, em direção frontal e caudal do paciente, isso faz com que essa epiglote seja levantada junto com o conjunto da base da língua, e aí surge ali embaixo as duas cordas vocais, as cartilagens aritenoides, e a facilitação da intubação a partir dessa visualização. O tubo entra ali entre as cordas vocais e o paciente está intubado de maneira adequada. Aqui o laringoscópio já está testado, está funcionando. Tem outras lâminas de tamanho diferente de reserva, caso haja necessidade. O cirurgião ainda não chegou. Quando ele chegar, eu vou testar o tubo, vou encher o balonete, ver se ele está vazando. Deixar o balonete cheio sem a seringa para ver se a válvula está mantendo esse balonete cheio. E aí esvazio o balonete e está pronto para o uso. Uma coisa também importante, testar sempre o aspirador para ver se ele está produzindo a pressão negativa, ver se ele está aspirando na ponta. Está aspirando. E quando o cirurgião chegar, confirmando a anestesia com ele, vai ser feita a colocação da sondinha de aspiração ali. É importante o bom posicionamento. Ponha o coxinho suboccipital e mantenha o paciente na posição olfativa. Esse primeiro remedinho aqui vai dar um pouquinho de tosse para ela conseguir. Não assusta não, tá bom? Ela não precisa estimular a já garante a segurança de que ela conseguir respirar, tá bom? Esse remédio aqui vai dar um chorinho bom na tomada, tá? Agora vai dar uma direção assim. Se sentir algum mal-estar, alguma
está ligado e a gente está fazendo a indução da anestesia. Agora ela dormiu. Só tira a máscara quando cobriu o dela, tá bom? Agora me dá o laringo, por favor. A gente introduz o laringo com a lâmina virada para baixo assim e com a lingueta para o lado esquerdo, para afastar a língua para o lado contralateral. E aparece aquela lingueta lá embaixo. Embaixo daquela lingueta tem aquele buraco ali, um buraco meio oval que é por onde eu vou introduzir o tubo. Tá? Então tem aquela lingueta e tem as cordas vocais. É por ali que vai se introduzir. Se consegue pegar sim. Então ela está entubada. Deu para ver lá? Não. Tá? Está entre as cordas vocais o tubo ali, ó. Bom? Eu vou tirar aqui, vou insuflar para dar segurança para ela. Pronto, obrigado, viu? Fixação habitual do tubo em 22 centímetros. Então, escutar o hipocôndrio esquerdo para ver se o paciente não foi entubado no esôfago. Depois o hemitórax esquerdo para ver se não teve intubação seletiva à direita, que é o mais comum, que é o risco maior. E ao escutar o hemitórax direito para ver se não houve, o que é mais raro, a intubação seletiva à esquerda. Nos pacientes em que a laringoscopia apresenta alguma dificuldade, algumas manobras antes da troca da técnica podem auxiliar bastante na contribuição com a laringoscopia para o surgimento no campo de visão do laringoscopista das cordas vocais do paciente. Uma das principais técnicas utilizadas é a chamada técnica BURP, B-U-R-P, B de backward, ou seja, a pressão da laringe em direção à superfície posterior do paciente. O upward é a pressão ao mesmo tempo em que se empurra essa laringe em direção à superfície posterior do paciente, ela também é pressionada em direção ao polo cefálico. E a rightward é o deslocamento dessa laringe, ao mesmo tempo que se deslocou ela para a região posterior e em direção ao polo cefálico do paciente, também se desloca ela para o lado direito. Então é um vetor que se destina a empurrar essa laringe do paciente para a direita, para trás e para cima em relação ao polo cefálico do paciente. Isso faz com que haja uma melhor visualização em alguns pacientes e a laringoscopia fica facilitada. Então, burp, backward, upward, rightward pressure. Isso é a pressão para as costas, para a cabeça e para a direita do paciente. E também uma outra técnica utilizada, que não é presa a uma movimentação específica, é o ELM, External Laryngeal Manipulation, ou seja, o próprio laringoscopista, ao segurar o seu laringoscópio com a mão esquerda, que habitualmente é o que fazemos, tentamos com a nossa mão direita mobilizar essa epiglote do paciente para ver onde vai ser o posicionamento que vai facilitar melhor a visualização da laringe do paciente. Então é um movimento mais livre, não preso como o burp, que é preso a uma movimentação já especificamente estudada, mas o ILM é uma movimentação mais livre que permite a avaliação do próprio laringoscopista para a melhor visualização. Existem outras técnicas também que podem ser associadas, como movimentação da cabeça, uma tentativa naqueles pacientes em que não há risco de lesão cervical,
por exemplo, não tem trauma de tórax, não tem trauma craniano. A movimentação do polo cefálico muitas vezes facilita um pouco a visualização da corda vocal. Uma técnica que é utilizada também na laringoscopia de pacientes, principalmente naqueles com risco de broncoaspiração, como, por exemplo, paciente com obstrução intestinal, paciente que não está em jejum e estão para ser submetidos, por exemplo, à cirurgia de urgência, é a manobra de Selig, que é a compressão da cricoide contra o esôfago, fazendo com que haja, em tese, em teoria, um menor risco de regurgitação do conteúdo gástrico e, assim, a laringoscopia pode ser um pouco mais segura. Alguns autores questionam a segurança dessa técnica e ela está no momento sob como controvérsia e, portanto, a técnica é de resultados e de segurança discutível. Esse diapositivo ele traz as informações relacionadas ao risco da laringoscopia e intubação para a troca de germes que podem eventualmente ser fonte de contaminação para a equipe e também de forma cruzada da equipe para o paciente. Então, hoje em dia, principalmente, com a grande variabilidade de riscos com patógenos, a utilização de luvas, máscaras e outras formas de proteção, principalmente em tempos de pandemia, aconselha-se então um maior cuidado nessa manipulação desses pacientes. Um outro fator importante que eu gostaria de deixar aqui nesse nosso último diapositivo é o cuidado que deve se tomar também no momento da extubação do paciente, que é feito em geral ao fim da maioria das cirurgias em que o paciente foi intubado, ou nos pacientes que em terapia intensiva já se recuperaram do estado clínico que fez com que aquela intubação fosse necessária. Os cuidados devem sempre ser repetidos da mesma forma como foram tomados no momento da intubação, ou seja, sempre as drogas de utilização para tratamento das intercorrências decorrentes de manipulação de vias aéreas, a atropina, as substâncias para tratamento de taque, bradiarritmias, etc. E o aspirador, todo o equipamento, um laringoscópio e um tubo para se reintubar o paciente caso haja alguma intercorrência importante. Então terminamos aqui mais um vídeo sobre intubação traqueal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Estamos à disposição e esperando contribuições em termos de comentários e sugestões no nosso e-mail. E espero que que nos visitem no nosso canal no YouTube e no nosso canal no Telegram. Muito obrigado.